Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula agora do 7º ano de História, falando sobre os povos e as culturas africanas, os malineses, os bantus e também os iorubás. A África é um continente com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, dezenas de países e centenas de povos que têm culturas e línguas que são singulares. E por ser o berço da humanidade e o lugar de origem dos nossos ancestrais, né? Ou seja, a África e sua história têm grande importância para todos nós. Aqui nós estamos vendo aqui o mapa da África, esse continente maravilhoso, onde a gente vai ver que ele está dividido aí em África Setentrional, África Meridional, África Oriental, África Central e também a África Ocidental. Então, nós somos gratos pelos povos africanos por conta da nossa ancestralidade, né? Nós devemos muito aí a eles por tudo durante todo o decorrer da nossa história. Então, falando um pouquinho sobre os aspectos físicos, né? Então, quando nós observamos o mapa da África, nós vemos ali ao norte um imenso mar de areia, e esse imenso mar de areia tem o nome de deserto do Saara. Nesse deserto viviam povos que eram nômades, né? Eles eram chamados de berberes, porque eles controlavam ali as importantes rotas comerciais do norte africano. E ao sul do Saara está o Sahel, que era uma faixa de terra que vai desde o Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. Então, no Sahel viviam povos negros que eram chamados genericamente de sudaneses, como os bambaras, os fulas, os mandigas, os alçás, entre outros. A extensa área habitada por eles era chamada de Sudão, que em árabe é Bilad Sudã, que significa terra de negros. Os povos do Sahel, a gente vai perceber que o Sudão Ocidental ele é cortado por dois importantes rios, que é o rio Senegal e o Níger, e esses rios eles permitiam que os povos do Sahel eles tivessem aí água para suas necessidades básicas e também para fertilizar a terra, praticando ali a agricultura, cultivando cereais, legumes, verduras, e além disso, serviam também como via de locomoção e transporte. Em canoas que eram ágeis, que eram feitas com troncos de árvores, os povos do Sahel, eles praticavam aí o comércio que transportava mercadorias, como sal, como ouro, como noz, né? Noz de cola, e eles chegavam em lombos de camelos saídos dos portos do mar Mediterrâneo ou que para lá seguiam. Então, falando agora um pouquinho sobre o Império do Mali, o Império do Mali se formou no Sudão Ocidental. Quando a gente fala ocidental é a oeste, quando a gente fala oriental é a leste. Então, ali entre os rios Senegal e Níger, nas terras que eram habitadas pelos mandigas, foi um dos maiores e mais duradouros impérios da história da África, e boa parte do que sabemos sobre o Império Mandiga ou do Mali chegou até nós através dos griots. E para você que não sabe, os griots são pessoas que preservam e transmitem as histórias do povo africano, principalmente sobre a formação dos reinos e a história dos grandes líderes africanos que eram contadas através de poemas e também de canções. No passado, quando um griot falecia, o seu corpo ele era enterrado dentro de um baobá, que era uma árvore que era considerada sagrada, e os troncos dessa árvore são ocos. Então, acreditava-se que, ao enterrar o corpo de um griot nessas árvores, suas histórias e canções continuariam ali sendo divulgadas e conhecidas por muitos. Então, quando a gente fala da formação do Império do Mali, segundo os griots, diz que tudo começou com um príncipe da etnia mandinga, que era chamado Sundiata Keita, onde ele e seus guerreiros venceram os Sossos, né, que eram seus opressores, numa batalha de Quirina, lá em 1235. E aí, logo depois de vencer também outros povos vizinhos, eles fundaram ali o Império do Mali. Então, no poder, Sundiata Keita converteu-se ao islamismo e, segundo alguns historiadores, ele se converteu porque ele queria participar do comércio. Então, ele não foi convertido assim pelo ideal islã, mas porque, na época,
O comércio era controlado pelos árabes islâmicos, então ele queria participar do comércio e por isso ele se converteu. Então, a força e o declínio do Império Mali, a gente vai ver que o Império Mali ele controlou uma área imensa, chegou aí a ter cerca de 45 milhões de habitantes e durou 230 anos. E segundo o historiador José Rivad Macedo, a longa duração e poder do Império Mali, ele pode ser explicado pelos seguintes motivos. Primeiro, seu poderoso exército era formado aí de arqueiros, lanceiros, cavaleiros que tinham uma capacidade imensa de reprimir rebeldes, né, em caso de revolta. O controle das áreas de extração do ouro era deles. Uma estrutura administrativa eficiente, onde tinha representantes nas áreas, né, que tinha ali sob o seu domínio, e também a sua política de consulta aos povos dominados a respeito das suas tradições e religiões. Então, o Mali acabou conservando sua liderança na região até a metade do século XV, quando acabou entrando em declínio devido a conflitos entre seus líderes e o surgimento de novos centros de poder. Agora vamos falar um pouquinho sobre os bantos. Primeiro, os bantos eles estavam localizados ali na África, ao sul do deserto do Saara, e eles possuíam uma origem comum e falavam línguas que eram aparentadas e denominadas de bantas. Por volta de 1500 a.C., eles partiram de onde hoje é atualmente a República de Camarões e se deslocaram para o centro, o leste e o sul do continente africano. Esse deslocamento durou cerca de 2.500 anos e foi a maior migração já vista na história da África subsaariana. E durante esse período, os bantos eles domesticaram plantas e animais e acabaram aí conquistando povos que viviam da caça e também da pesca. Os bantos eles eram agricultores e tinham domínio da técnica da produção de ferro. Então, eles usavam o ferro para fabricar instrumentos de trabalho e também armas de guerra. E assim, pessoal, com o domínio do ferro, eles tinham uma grande vantagem sobre os povos que desconheciam a técnica da metalurgia e o que garantia a sua vitória sobre esses povos. Agora, falando um pouquinho sobre o Reino do Congo, a bacia do rio Zaire, chamada de Congo pelos portugueses, antes era habitada desde longo tempo por grupos bantus como Bakongo, Luba, Lunda e também o Kikongo. Então, segundo uma tradição, no final do século XIII, os Bakongos dominaram grupos menores falantes das línguas Umbugo e Kikongo e, sob a liderança de um líder lendário de nome Nimi Alukene, eles acabaram expandindo aí seus domínios por meio de guerras, aliança e também cobrança de tributos. Agora, falando um pouquinho sobre os bantus no Brasil, a maioria dos milhões de africanos que entraram no Brasil entre os séculos XVI e XIX, eles eram falantes de línguas bantas, como o quimbundo, o kikongo e também o umbundo. Esses povos eles trouxeram uma grande contribuição para a língua brasileira. E essas línguas elas estão entre as que mais influenciaram o português falado no Brasil. E são várias as palavras bantas que foram incorporadas ao nosso vocabulário. Aqui estão algumas, como berimbau, o fubá, caçula, giló, canjica, moleque, carimbo, quiabo, cochilo, quitute, dendê, samba. Então, essas são algumas palavras que nós falamos hoje, né? Quando a gente chama alguém, ô moleque, menino, garoto, rapaz, é uma palavra de origem banta, né? O giló, o caçula, caçulinha, que é o mais novo dos filhos, o fubá, que nós tanto conhecemos, que é a farinha de milho, né? O quiabo, que é um fruto do quiabeiro, né, muito usado na nossa cozinha, na nossa comida, o dendê, enfim. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre os iorubás. Os iorubás, ou seja, as cidades iorubás, elas se localizavam na África Ocidental, onde atualmente os iorubás eles vivem a oeste, né, da Nigéria e parte das grandes repúblicas de Benin e do Togo. São um dos 3 maiores grupos étnicos da República da Nigéria. Antes da chegada dos portugueses, os iorubás eles viviam em cidades, eles construíram uma civilização urbana, onde tinha cidades que tinham ruas, avenidas, né? Tinha mercados que eram muito movimentados, por sinal,
E entre as principais cidades iorubás daquela época, nós podemos destacar Ifé, Queto e Oló, que era a capital política. Quanto à economia das cidades iorubás, se baseava principalmente no comércio. Os comerciantes eram formados de homens e mulheres e eles usavam rotas terrestres e fluviais da região para esse comércio, onde eles ali transportavam produtos da floresta, como pele de leopardo, pimenta, marfim, noz de cola, e além dos objetos de couro, como metal, marfim, que eram confeccionados ali por seus artesãos. Então, em Fé, foi criada uma monarquia divina, onde dizia que o poder político e religioso era exercido pela mesma pessoa que era o Oni. Então, ele era responsável por administrar a cidade, distribuir a justiça e também ele era responsável pelos cultos religiosos que era visando aí as boas colheitas. O Oni, como líder máximo, ele era responsável também por confirmar a autoridade dos líderes de outras cidades iorubás, como Queto e Oió, e quando uma pessoa chegava ao poder em sua cidade ou aldeia antes de ocupar um cargo, ele tinha ali de se dirigir a Ifé para ter a sua autoridade confirmada por ele. Então, os iorubás, eles compartilhavam a mesma língua, eles possuíam uma base cultural comum, só que eles não chegaram a compor um estado centralizado, à semelhança dos antigos malineses, né? Então, as cidades iorubás não formaram uma unidade política, eram cidades-estados que eram independentes umas das outras, onde cada um tinha suas leis e também sua organização social. Cada cidade tinha seu chefe, que era responsável por cuidar dos seus membros, mas esse chefe prestava obediência ao Oni, que era ali alguém maior. Agora, falando um pouquinho sobre os iorubás no Brasil, após 1830, quando os muçulmanos destruíram a cidade de Oió, que naquele período era a capital política dos iorubás, eles foram trazidos para o Brasil como escravos. Então, um grande número deles entrou no Brasil pelo Porto de Salvador. E muitos dos iorubás que foram trazidos para serem escravizados eram pessoas que ocupavam cargos importantes em sua terra. Eles eram sacerdotes, príncipes, líderes políticos e também artistas. Mas aí, quando eles chegaram ao Brasil, eles foram obrigados a desempenhar trabalhos urbanos e domésticos ali na cidade de Salvador e também no recôncavo baiano. Agora, falando um pouquinho sobre a influência dos iorubás na música brasileira, nós vamos observar que mesmo eles sendo trazidos à força para o Brasil, eles enfrentaram aí grandes adversidades, como a violência da escravidão, as más condições de vida e trabalho. Nós vamos observar que os iorubás, eles fizeram história e arte em solo brasileiro. A influência da arte de matriz iorubá, ela pode ser vista em várias regiões do Brasil, mas a Bahia, que é o nosso estado, é o seu principal polo de radiação. Na Bahia, os iorubás eles influenciaram alguns dos grandes nomes da música e das artes plásticas, como, por exemplo, na música, nós podemos citar aí os integrantes dos blocos Olodum, Ileaê e também a cantora Margareth Menezes. Então é isso aí, pessoal. Vamos valorizar a nossa cultura, vamos valorizar também a cultura africana e a sua importância para todos nós. Um abraço e até a próxima aula.